Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Fabiano Lacerda e você está no Contras Fluxo. Se você já viu alguns episódios anteriores, você já viu que estamos aqui de Casa Nova, aqui na R5 agora. E hoje nós vamos falar sobre a voz de quem escuta. Eu tenho uma surpresa para você no final desse episódio, então fica até o final. E se durante o episódio fizer sentido para você, já vai comentando aí. Hi, seja bem-vinda aí ao Contras Fluxo mais uma vez, né? Então, eu sou Raíssa Lima, que está tendo a honra de ser convidada aqui para esse podcast, para esse projeto lindo, para falar de um tema que surgiu sozinho, né? A Voz de Quem Escuta, ele foi um projeto que, diferente de muitos outros que eu planejei, construí, criei, eu senti. E aí eu precisei narrar, eu precisei falar da minha voz, e a voz de quem escuta é justamente o outro lado. O nosso lado, o lado dos terapeutas, o lado dos cuidadores, né? Então, a ideia que eu tenho, eu trabalho com prevenção do suicídio, né? Eu sou uma psicóloga especialista em prevenção do suicídio. Então, toda a minha prática se construiu, entre outras coisas, relacionadas com manejo de pessoas, de pacientes que tinham comportamento suicida, que lidavam com sofrimento agudo, profundo. E nessa trajetória, eu fui percebendo como isso afeta a gente, né? Quais foram os aprendizados que eu tive nessa história sobre mim e sobre todos nós, né, que decidimos ganhar a vida cuidando de pessoas, escutando pessoas, e que precisamos ter a nossa voz escutada. Então, muita coisa eu elaborei, fui construindo e estou aqui para a gente começar a falar sobre isso. E como é, na prática mesmo, trabalhar nessa linha tão tênue, né? Que é na prevenção ao suicídio. Como é para você? É só setembro que você trabalha muito? Oh, interessante a pergunta do setembro, porque esse é um tema que eu trabalho todos os dias. Estudo prevenção do suicídio há 7 anos, acredito eu. Trabalho intensamente na clínica. Nos últimos 4 anos, eu atendi mais de 600 crises suicidas. E aqui, sem exagero, tá? Estou nivelando por baixo, porque foi uma conta que eu fiz. Mas mais do que número, a gente está falando de 600 experiências. 600 experiências com pessoas em profundo sofrimento, que estavam ali no limiar entre a vida e a morte, entre o tolerável e o intolerável, e que evocaram em mim também esse limiar. Do que eu sentia. E eu entendi que existiam vários polos, mas tem 2 muito nítidos para mim, que trabalhar com prevenção do suicídio vai evocar a sensação de onipotência e de impotência, né? Tem uma psicóloga maravilhosa de referência, Karina Fukumitsu, ela fala que a impotência é a justa medida para balancear a onipotência de achar que a gente consegue salvar alguém. E aí tem momentos onde você faz um manejo de crise de uma pessoa que está em risco de suicídio e essa pessoa sai daquela crise e você pensa, eu sou o melhor terapeuta do mundo. E você é seduzido pela ideia, que é muito divulgada, de que você está ali para salvar a vida de pessoas, que prevenção do suicídio é salvar a vida, né? E o lugar do salvador é um lugar muito sedutor. É um lugar que a gente olha e diz, poxa, eu consigo salvar uma vida. Olha que coisa, né? E aí, chega outro dia onde você se depara com uma impotência enorme de uma série de coisas que estão causando sofrimento para o seu paciente que você não consegue mudar. Não consegue mudar porque a gente fala de uma vulnerabilidade social, uma vulnerabilidade da nossa sociedade em si, que coloca o sujeito num lugar que você não tem poder nenhum de tirar. Uma vulnerabilidade que está relacionada com história de vida pautada em traumas e você não consegue voltar no tempo para proteger esse sujeito. Então, o que é que você faz quando a única coisa que você consegue fazer é estar ali? É estar ali dividindo o sofrimento com o sujeito. E aí você percebe o quanto você não dá conta. Não dá conta de salvar, não dá conta de mudar, e você vai para o outro polo da impotência, do medo, da culpa, da angústia, da dúvida em relação a você como profissional. Enquanto, quando você está no outro polo, você pensa, poxa, eu sou excelente, eu sou um profissional excelente, eu consigo, olha o que eu faço de diferença. E eu digo que os 2 polos, eles são desafiadores. E a gente vai viver, a gente vai sentir. Quando eu trago isso quando eu falo de prevenção do suicídio para outros colegas, né, quando eu dou treinamentos, nenhum dos polos é proibido. Eles são verdadeiros. E a gente vai, sim, se sentir onipotente, a gente vai, sim, se sentir impotente. E quando a gente consegue aceitar isso, reconhecer e entender o que aquilo significa, a gente, por olhar para o nosso sentimento, consegue também enxergar o nosso paciente, autorizar ele a olhar para o sentimento dele também. A gente não pode se negligenciar nessa história. Eu acho que é isso. Prevenção do suicídio é estar o tempo inteiro tendo que olhar para o outro, para você e para a equação que é dessa interação entre vocês dois. E é desafiador,
mas é maravilhoso. Eu acho que é a essência da humanidade, é a essência do que a gente tem como sujeito. Acho que é o suprassumo da psicologia. Nessa sua fala, me faz lembrar de algumas coisas que eu ouvi na faculdade, né? A posição neutra que o psicólogo tem que ter, né? Que não pode chorar, que não pode emitir tantas emoções. E, gente, aqui eu estou falando da faculdade, mas, na verdade, isso não foi dito. Ó, você não pode chorar. Mas, de forma intrínseca, estava ali falando que a gente tinha que estar numa posição neutra. E o que você me traz aí na fala são polos totalmente diferentes, e não a neutralidade. Como é que você vê isso? O psicólogo, de fato, ele tem que estar numa posição neutra? Eu convido todo mundo que tem um CRP ou que queira ter um CRP a pesquisar no nosso código de ética a palavra neutralidade. E aí, já adianto, o resultado vocês não vão encontrar a palavra neutralidade. Não vai ter em lugar nenhum que o psicólogo tem que ser neutro. E isso é importante da gente entender, porque essa fantasia vem aí de uma tradição que a gente tem da clínica, né? E até a gente precisa entender também uma questão cultural, né? A psicologia, a prática clínica, ela é construída ali na Europa, vem de outra cultura, e a gente tem uma diferença aqui quando a gente vem para o Brasil. A gente precisa olhar para esse recorte também. Mas mais do que isso, a neutralidade, ela é utópica, ela não se sustenta. Porque se a gente tem uma fantasia de neutralidade, a gente tira o humano. Se a gente cria um psicólogo pela inteligência artificial, talvez a gente consiga uma neutralidade. Mas, no geral, ela é utópica. E se a gente tenta sustentar algo que é irreal, a gente vai estar na condição de um terapeuta que não existe. E a gente vai estar o tempo inteiro se deparando com isso. Porque se eu tenho que ser neutro, por que isso está me tocando tanto? Então, eu vou esconder. Porque eu tenho que atingir esse ideal de neutralidade. E essa neutralidade não tem como acontecer. E é por isso que eu digo, é justamente o nosso lugar humano, a nossa condição humana, que faz com que a gente possa trabalhar com o outro humano. Não, e a neutralidade a gente precisa entender no seguinte, né? Não é que eu vá estar ali com as minhas crenças, com a minha fé, com tudo que eu acredito e tentar impor isso para o paciente. Nesse sentido, a gente precisa ter ali uma diferenciação do paciente. Né? Porque eu vou olhar para o que eu estou sentindo, eu vou separar o que eu estou sentindo do que o paciente está trazendo, entender o que é sobre mim e entender o que é sobre essa interação. E usar isso a favor do paciente. Mas compreender de que eu vou se sentir, que eu vou ser afetado sim, que as coisas vão doer, porque tem histórias que se você ouvir sem ser afetado por elas, você não consegue... Imagina uma pessoa chegar para você e trazer uma experiência de total desumanização, de violência, que causa indignação e tem que causar indignação, e você fica passivo em relação a isso. Às vezes a gente precisa se indignar junto com o paciente. Sim. Às vezes a gente precisa verbalizar o quanto aquela situação é sim injusta e poder oferecer essa indignação humana que às vezes todo o ambiente em volta não conseguiu oferecer. Às vezes a gente precisa sim trazer o nosso sentimento. E em relação a isso do choro, para mim, particularmente, eu acho que a gente tem que entender o seguinte. Não dá para a gente se desesperar junto com o paciente nas situações, porque a nossa postura é outra. Mas eu lembro uma sessão, eu não costumo chorar em situações tristes, né? Mas uma coisa que me emociona muito é quando eu vejo alguém que saiu de um lugar de desespero, de desesperança total em relação à vida, e eu consigo escutar essa pessoa narrar um outro lugar, né? Eu pude ouvir de uma paciente minha, assim, eu rezava todo dia para não acordar viva no dia seguinte, para morrer no dia seguinte. E hoje, e a gente fez essa trajetória juntas na sessão, né? Essa retrospectiva, e hoje eu não sei se eu vou ter tempo de vida para fazer tudo que eu quero. E poder olhar para essa transformação, escutar isso na sessão. A gente fez essa retrospectiva, eu chorei horrores nessa sessão. E ela chorou de um lado, eu chorei de outro, porque eu vi essa transformação. Eu estive lá. Nos momentos de dor, da história, eu sustentei essa pessoa, essa mão que ela precisava. Eu estive ali firme com ela. Mas no momento onde foi o sentido da coisa, foi poder se emocionar, porque é uma coisa que gera emoção, é poder ver vida que surge diante da dor, não tem como você não poder sentir isso, você não poder colocar isso, porque a emoção é necessária. A tristeza, a raiva, a angústia, o medo, todos esses sentimentos são humanos, são necessários, e não tem como a gente ajudar o paciente a reconhecer isso se a gente tem que negar isso na gente. Quando a gente fala de neutralidade, nesse momento aqui da nossa fala, a gente fala muito dentro de uma bolha dentro do set terapêutico, né? Mas a gente sabe que outras coisas interferem nisso. Parece que só o lado do paciente é que é aceitável essa interferência das coisas que estão acontecendo na vida dela ali fora da bolha do set terapêutico, né? E quando a gente olha
para o terapeuta, né? Para o psicólogo, para o psicanalista. O que é que você teria para me falar sobre isso? Sobre esses fatores externos, né? Porque você me falou dos fatores internos. E os fatores externos que interferem também nessa não neutralidade, né? Um dia ruim, um dia que eu briguei com meu marido, com minha esposa, com meu namorado, com meu pai, com minha mãe, um outro trabalho que eu tenha. O que é que você tem a me dizer sobre isso? E é justamente por essa sua pergunta que a gente fala do quanto a ideia de neutralidade é problemática. Porque o que é neutro é sempre neutro. Não reage. Está ali numa condição inerte. Então, as coisas acontecem em volta, elas não impactam, né? E as coisas impactam na gente, justamente pela nossa condição de humanidade. Então, por exemplo, vão ter momentos onde a gente precisa entender o que é que a gente dá conta e o que a gente não dá conta. Não no lugar de fracasso, porque a gente não dá conta de um lugar, não dá conta de ser terapeuta naquele dia, mas para um lugar de respeito. Porque percebe o seguinte, quantos de nós a gente trabalha na nossa prática mostrando para o paciente que está tudo bem não dar conta, está tudo bem pedir ajuda, que precisa colocar limites. E aí parece que a gente tem que estar sempre bem. Então, vão ter momentos onde o correto, a não negligência, é não estar presente. É poder dizer, eu não consigo te atender agora. Eu espero que amanhã eu consiga te atender. E eu tenho combinado com meus pacientes que é o seguinte, né? Porque eu sou psicóloga, mas tem dias onde eu não estou bem. E eu combino com esses pacientes, especialmente aqueles que têm dificuldade de mostrar quando eles não estão bem, de colocar limite, que suportam tudo, que tentam fazer tudo, que atropelam os seus limites. E o limite, ele é importantíssimo para a nossa integridade psíquica. E eu falo para esses pacientes, olha, se tiver algum momento onde eu não estiver bem psicologicamente, emocionalmente, eu não estiver bem para te atender, ou por um cansaço, ou por alguma coisa que eu aconteci, eu vou te dizer isso. Eu vou te dizer que eu não estou muito bem naquele dia, bem o suficiente para ser sua terapeuta, e eu vou remarcar com você. Eu não vou dar uma desculpa de uma dor de barriga, de alguma coisa física, porque a gente legitima o sofrimento físico, mas o psíquico a gente não legitima. Parece que tá ok dizer que tá com dor de cabeça, dizer que teve alguma coisa física, mas parece que a gente não pode dizer eu não estou bem. E eu falo isso para o paciente porque eu digo para te autorizar também a não estar bem emocionalmente. E eu digo isso, olha, eu não estou muito bem hoje, isso aconteceu em alguns poucos momentos, mas eu pude dizer, olha, eu não estou muito bem, estou passando por uma coisa pessoal, não vou estar bem 100% para te atender como você merece, e assim que der, eu vou fazer esse ajuste. E é muito interessante a recepção dos pacientes, porque eles conseguem te ver de um lugar humano, e isso também coloca eles num lugar de dizer, olha, essa pessoa que talvez seja a minha referência ali, de cuidado, que às vezes, né, a gente cria essa ideia do modelo de saúde mental meio fantasioso do terapeuta, mas essa pessoa também pode ter dias ruins. E se essa pessoa pode ter dias ruins e ainda assim não ser um fracasso, como eu às vezes considero que ter um dia ruim é ser um fracasso, então eu também posso. E aí a gente autoriza nada mais forte do que o exemplo. É fantástico ouvir isso de você, porque eu estou vivendo isso nos meus primeiros passos aí na minha clínica, né? Quem não sabe, gente, nesse momento que a gente está gravando, eu tenho poucos meses ainda de CRP, então eu tenho os primeiros... tenho os primeiros passos aí e já passei por situações não muito graves, mas eu precisei, de fato, remarcar a minha consulta e eu me achei uma fraude, porque eu não tinha uma desculpa plausível como um problema físico ou qualquer outro plausível que não seja emocional. Mas aí eu me assumi e disse, não, eu tenho que acolher isso aqui e comuniquei ao meu paciente algo bem parecido com o que você disse aí. E é importante a gente trazer isso à luz, né? Porque, sim, de fato, essa neutralidade não existe. Assim, neutralidade, né? Da gente não ser humano, a não ser que se fôssemos máquinas, né? E ainda assim, máquina precisa de descanso e manutenção. Observe. Então, quando a gente olha para isso, é bom te ouvir disso, porque eu achei muito importante poder falar sobre esse ponto. E é interessante a repercussão dessas falas, quando a gente fala desse lugar, porque parece que está todo mundo em segredo, escondido, sofrendo, e a gente não fala disso como psi. Porque em todas as situações onde a gente se reúne para falar de saúde mental, a gente está falando das pessoas que a gente cuida. Muito pouco a gente tem um momento para parar para falar sobre, e a gente? Por exemplo, né, eu tive num evento onde se falou sobre o impacto da pandemia. Como é que a psicologia poderia estar em função do cuidado das pessoas que foram impactadas pela pandemia. E era uma mesa, todo mundo falando das pessoas, do que é a psicologia. E eu achei muito interessante, porque em momento nenhum a gente apareceu. Pareceu que éramos pessoas ali que, por algum motivo, foram as únicas que não viveram a pandemia e não foram impactadas por ela. Sim. E aí a minha pergunta, a minha participação foi assim, gente, quem foi aqui que passou pela pandemia? Levanta a mão. Obviamente, todo mundo levantou. Era um evento de psicologia. Eu falei,
Vocês perceberam que a gente fala do outro, que foi impactado, a gente não fala da gente? Porque como foi atender no meio do caos, quando a gente estava vivendo o mesmo caos? Como foi atender quem estava em luto, quando a gente também estava vivendo luto? Uhum. Como foi atender quem estava vivendo solidão, quando a gente estava isolado na clínica? Então, a gente também passou por isso. E não tem como a gente não olhar para esse fenômeno, especialmente quando, enquanto está todo mundo no caos, você precisa ser o ponto de equilíbrio. E onde é que você vai poder vivenciar, experienciar e assumir que o caos também afeta você? Porque, e é interessante como se passa isso e se atravessa para a vida pessoal, e a gente vai meio que, sem entender que esse lugar não é nosso, a gente não consegue sair. E aí os estudantes, desde o momento que eles entram, passam no vestibular de psicologia, eles começam a ouvir que, mas você é estudante de psicologia, você não pode. Uhum. Você não pode sentir, você não pode brigar, você não pode se estressar. Você perde, né? Você vira um inteligência artificial. No momento que você entra no curso de psicologia, você não pode mais nada. E aí, a gente, sem saber que isso não tá ok, compra essa ideia idealizada e tenta sustentar ela. E tenta dizer, não, mas eu preciso ser o ponto de equilíbrio. Por exemplo, ao ponto de se perder alguém na família, ter uma experiência de luto, e as pessoas esperarem que você acolha a família. Não, você tem que estar desesperado junto, você tem que estar vivendo junto, chorando junto. Porque isso é a coisa saudável de se fazer. Não é o saudável a gente estar o tempo inteiro numa postura sem emoção, neutra. Isso não é saudável. Se você está numa situação que pede desespero, que pede sofrimento, tristeza, e você não pode sentir e demonstrar isso, isso é adoecedor. Chega a ser indignador quanto nós somos colocados nesse papel, desde o período da faculdade, né? Que a gente não pode derramar, a gente não pode sofrer, a gente não pode se perder no meio do caminho. E é batido tão pouco na tecla que a gente precisa se cuidar também, né? Pouco se fala, né? Que a gente tem que fazer terapia também, que a gente tem que fazer também o nosso cuidado de saúde mental e também supervisão, né? Sim. Na minha concepção meio terrorista, né? Desculpa, Rai, mas na minha concepção meio terrorista, acho que a gente deveria ser obrigados, né? Assim, não tem como CRP saber se a gente está fazendo terapia ou não, mas deveria ter alguma forma, né? De forma utópica aí, mas a gente comprovar que a gente está cuidando da nossa saúde mental, né? É muito complexo isso da gente pensar em relação até à própria terapia, como quando a gente escuta, tem que fazer terapia porque você tem que estar bem para cuidar do outro. E aí eu tento desorganizar essa lógica no sentido de que não, você tem que fazer terapia porque você merece. Porque você merece estar bem para você. Porque senão a gente também entra no lugar de uma ferramenta que precisa estar afiada para a sua função. Não, eu entendo o que você está falando. Não, e não discordando de você, porque eu vou concordar com você agora. Entenda. É porque até quando a gente escuta sobre isso, pensa um pouco. Quando a gente escuta sobre isso, a gente não escuta que tem relação com estar bem para cuidar do outro. Sim. E aí parece também a ideia da terapia em dia, né? Tem que estar com a terapia em dia. Parece que por estar com a terapia em dia, a gente vai estar bem também o tempo inteiro. E talvez não, às vezes a terapia vai ensinar a você a entender os momentos onde você não está bem e lidar com eles. E eu acho que a gente tem que sim, eu já senti exatamente a mesma coisa que você, já me indignei, já queria que todo mundo tivesse em terapia, mas aí a gente vai olhar para um outro problema, por exemplo, né? A nossa profissão, ela carece de tanta coisa, ela está começando tanto, ela está no início, ela está engatinhando tanto, que a gente ainda está ali, vai, cai para um lado, cai para o outro, tenta levantar, tropeça, porque eu vivi ali, eu fui formada pelo ProUni, e tive na faculdade onde tinha FIES, ProUni e tal, e a galera não tinha grana, às vezes, para ir para a faculdade, a galera não tinha grana para comer, né? E onde é que essa galera vai fazer terapia? E quem é que vai pagar a terapia dessas pessoas? E mais do que isso, porque a gente precisa lutar por psicólogos no SUS. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa em acesso à terapia, a terapia ela é elitizada? Ela é. Mas a gente puxa também pra gente no sentido de que a gente tem que fazer atendimento gratuito, a gente tem que fazer atendimento voluntário, atendimento social. Só que aí a gente tira também o foco do governo e da saúde mental como um direito público. Porque a gente assume uma parcela disso e é importante ter uma consciência social, mas a gente também precisa entender que era para ser de tal forma que esse estudante de psicologia vai poder fazer terapia e ele não precisa pensar, eu tenho que escolher entre conseguir pagar minha comida e pagar a terapia. E também esse profissional de psicologia precisa poder ser valorizado para cobrar um preço justo. Ou para ser pago pelo sistema de saúde para estar fornecendo um serviço para o público geral, sabe? Então, a gente tem uma camada aí também que a gente precisa olhar. Acho, sim,
que quem precisa, não só quem precisa, né? Eu falo que todo mundo merece fazer terapia, não sei se todo mundo precisa, mas todo mundo merece. E eu acho que é muito difícil você conseguir dar conta do lugar de terapeuta sem você fazer terapia. E não tem relação só com cuidar das minhas questões separais do paciente. Tem relação que é difícil pra caramba ser psicólogo, cara. É difícil pra caramba atender, tá na terapia, no lugar do terapeuta. É muito difícil. E se você não tem um suporte para conseguir dar conta disso, para conseguir falar do que te afeta, por exemplo, trabalhando com prevenção do suicídio, o medo do paciente se matar. O medo, a angústia, a sensação de impotência. Onde é que você vai falar disso? Claro, tem a supervisão que vai olhar disso do lugar de terapeuta, e é importante para olhar para essas questões, mas tem o lugar pessoal. Do que essa sensação de impotência te toca de quando você era criança? De quando você tentava ajudar alguém da sua família e você não conseguia ajudar? É esse lugar que dói. A gente precisa olhar para isso na terapia. Porque não dá pra gente cuidar do outro de um lugar onde a gente não foi cuidado. Não dá pra dar alguma coisa que a gente não tenha. E se você tentar fazer isso, você pode até conseguir por um tempo, mas você vai se esvaziar tanto, você vai se exaurir tanto. Isso não é justo com você. Tem uma frase de Jung que diz assim, né? Você só leva o seu paciente até onde você já foi, né? Ah, essa frase é de Jung. Eu sempre tentei saber de quem era essa frase. É de Jung. Maravilha. Então, é isso. Você não tem como levar a pessoa num lugar onde você não foi. E a gente precisa pensar, sabe, nisso. A gente precisa fornecer, inclusive, e democratizar a psicologia para que todo mundo consiga ter acesso. Mas eu acho que também tem um polo de que fazer terapia não é fácil. Não. Fazer terapia é dolorido, é doloroso, é desafiador, remexe, entendeu? Eu tenho um dia para fazer terapia que tem umas horas de distância entre o horário da minha terapia e o resto. Porque eu preciso poder ir no fundo do poço e voltar, às vezes, né? digerir aquilo. E terapia não é só dor também, não. Terapia também é acolhimento, também é acalanto. Só que eu acho que sim. Eu acho que a gente tem uma ideia, inclusive, fantasiada sobre a terapia para a própria psicologia, né? De que a terapia é esse lugar onde você vai conseguir dar conta de tudo. Ou que a terapia é esse lugar que vai te analisar, que vai... Enfim, tem uma coisa meio fantasiosa, né? Sobre o que é a terapia. Ou que a terapia é só conversar. E eu acho muito engraçado quando vem isso. E a gente fala, mas terapeuta só conversa e tal. E eu fico pensando, porque é muito diferente você estar conversando com um amigo, numa mesa do bar, tá falando dos problemas, tá fofocando. E você tá sustentando a escuta daquilo que aquela pessoa tá falando e pensando a conexão com aquela história que ela falou hoje, com a conexão do que ela disse na terceira sessão, com o sofrimento dela de quando ela era criança, com o objetivo dela frustrado de quando ela era adulto, com a relação com o filho, com a relação com a irmã, e de onde vem isso conectado com o que o teórico que você leu fala sobre. Então, sério, fica um tico, um teco, assim, durante a... Gente, a energia psíquica que gasta, se a gente fosse um computador, quando a gente está fazendo terapia, sabe quando o computador começa... o ventiladorzinho rodando lá, CPU no máximo? Ser terapeuta é isso. É estar no mais intenso. É o seu computador rodando, quem mexe com o computador, quem é gamer, no máximo possível de um jogo pesado, enquanto você está fazendo o upload de um vídeo. Então, assim, é mais ou menos isso. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, um monte de aba aberta e você tentando conectar, dar uma travada. Tem que ser isso. Ser terapeuta não é fácil. Não é fácil. A gente precisa entender isso. E volta. É por isso que a gente não pode achar que a gente vai ser neutro. A gente não pode achar que não vai afetar a gente, que não vai sobrecarregar a gente, que não vai doer. Porque vai. E aí a gente precisa olhar onde é que isso me toca, porque tem momentos que vai tocar numa coisa nossa. Já teve um momento muito específico que eu estava atendendo um caso de muita ambivalência, de muita angústia desses pacientes. Esses pacientes, muitas vezes, alguns deles, vão atacar você como terapeuta. E aí, se você não está divertido para entender e separar o que é do paciente, o que é seu, mas principalmente para entender quando alguma coisa que o paciente trouxer, numa tentativa até de romper aquela relação que é uma relação saudável, porque ele não é acostumado a ser cuidado assim. E pode ser insuportável ser cuidado. Pode ser insuportável receber afeto, receber carinho, receber cuidado. E aí o paciente pode tentar te atacar. E em todos os lugares possíveis, né? Até numa tentativa de se proteger daquela relação que é tão próxima que pode ser ameaçadora. E às vezes ele vai conseguir. E se ele conseguir te atacar e te machucar num lugar que está vulnerável seu, isso tem que ser uma pista para você cuidar na sua terapia. Isso não pode ser um lugar onde você precisa estar, poxa, me atacou, eu sou um péssimo terapeuta, nananana. Pode até sentir isso, tá tudo bem, fala na tua terapia. Porque é um ponto vulnerável e quando a gente é machucado, a gente precisa de cuidado. Especialmente não dá para você cuidar do outro quando você está ali machucado. Verdade. Você precisa cuidar disso. Então, acho que a terapia ela também é importante nesse sentido. Poxa, me tocou. De onde é que vem isso? Vem da briga que eu tive com a minha mãe quando eu tinha 3 anos. Sei lá. Sabe? Um negócio assim. Você olha, me senti do mesmo jeito onde? Aqui.
vou levar para minha terapia, vou ver se eu consigo dar conta de seguir esse atendimento, vou entender o que isso significa para o paciente, vou voltar. E é isso. Prometemos um segredo aqui no início desse episódio, né? Já que estamos chegando no fim, que tal a gente contar agora? Você conta, eu conto. Não, você conta, né? Tá. Eu recebi algumas mensagens perguntando, por que você não faz um podcast? Precisamos de mais podcasts. E muita gente que já vinha no meu pé há um tempão sobre um podcast, né? E aí, graças a você, o seu convite lindo, a gente combinou de fazer esse projeto da Voz de Quem Escuta como um podcast. Podcast do Espaço em parceria com o Contrasfluxo. Ou um projeto do Contrasfluxo em parceria com o Espaço. Tudo Seria junto. comigo, tudo junto. E a gente vai fazer uma dinâmica de alguns episódios que vão ser disparados por crônicas. Crônicas de uma terapeuta, Voz de Quem Escuta. É o projeto de um livro que eu estou construindo. De um livro ilustrado. Quem já me segue, acompanha os textos. É uma mistura dessa coisa do texto, da poesia, da elaboração. Que, como diria Clarice Lispector, eu escrevo para salvar a vida de alguém, talvez a minha própria vida. Escrever sempre foi... O meu eu lírico é o meu parceiro de vida, desde que eu me entendo por gente, desde que eu aprendi a segurar uma caneta. Elaborar o que eu sinto, e isso me sustentou como terapeuta. E eu acho que essa elaboração, essa relação que eu tenho com as palavras também traduz os sentimentos dos meus colegas, dos terapeutas que estão aí nesse Brasil, nesse mundo. E eu vou trazer isso com muita verdade. Cada crônica se construiu em uma experiência que eu tive na vida, uma experiência como terapeuta, como pessoa, e a gente vai disparar isso para falar dos percalços, dos desafios, das pedras no caminho, do caminho das pedras de ser terapeuta. E eu vou fazer isso aqui, no Contrasfluxo, com convidados que têm alguma relação com o conteúdo que eu vou trazer, que vai ser surpresa e vai ser uma crônica nova a cada semana, com uma elaboração do nosso lugar e da nossa jornada como PSIS. Que fantástico. Acho que vai ser lindo. Vai ser lindo, vai ser lindo. E emocionante. Vocês vão amar. Ai, pra quem quer te encontrar, como é que faz pra te encontrar? @Spaco, porque assim, o cedilha, _amarelo. Ou se pesquisar Raissa Lima com Y e S só. Você vai me encontrar e a gente vai estar juntos aqui. Acho que esse episódio... E a ideia é que seja uma experiência viva, porque a ideia do Crônicas de uma Terapeuta é que não foi um livro que eu parei para escrever. Foi um livro que foi sendo escrito durante a minha jornada, porque cada crônica surgiu de uma experiência, né? Tem a ideia da pérola que nasce quando um grão de areia vai entrando na ostra ali, e cada pérolazinha nasceu de uma experiência. Então, a ideia é poder construir, trazer e dar luz, jogar luz nesse lugar que fica escondido, que a gente tem vergonha, que a gente tem medo de falar, que é a nossa humanidade, que é a dor, a voz, a delícia de ser psicólogo. E eu acho que eu vou trazer isso aqui de um jeito que dificilmente vocês vão ver em algum outro lugar. Vai ser lindo, vai ser lindo. Se esse episódio fez sentido para você, vai ser muito importante pra gente que você comente, que você curta, que você compartilhe, né? Que você escolha o que você quiser fazer disso aí, mas vai ser muito importante se você fizer todos. E, sobretudo, se você se inscrever no canal. Tá bom? Hoje ficamos por aqui. Obrigada.